Nosso protagonista é um cara chamado Hirako, e nesse exato momento ele está em uma sala de hospital, dando seu último suspiro de vida, após ficar 5 anos lutando contra um câncer terminal, e em seguida sua alma foi levada para o reino celestial. E ele ficou 39 anos de sua vida passando por dificuldades e sofrendo traições, e o deus do mundo então se desculpou por acidentalmente dar a ele uma vida tão miserável, mas para compensar seu erro, Deus decidiu que vai dar a ele uma segunda vida com um corpo saudável, e promete conceder a ele qualquer desejo. E a única coisa que Hirako desejou foi renascer como um fazendeiro e ter uma vida tranquila. E querendo ajudá-lo na sua jornada, Deus deu para ele uma coisa chamada ferramenta de agricultura onipotente. E com apenas um único toque, uma chama intensa acaba queimando, e o nosso protagonista acorda no meio de uma floresta. E enquanto ele move seu corpo pela primeira vez em anos, ele percebe que isso aqui é tudo que ele sempre desejou. E com a ferramenta de agricultura onipotente aparecendo na sua mão, ele começa a usar seu novo corpo para cavar o solo. E enquanto ele estava arando a terra, ele percebe que não está ficando cansado usando essa ferramenta, mas ele ainda precisava achar uma área agradável para criar sua fazenda. Ele então procurou por toda a floresta, até que encontrou uma árvore gigante. E vai ser bem aqui. Porém, não havia riachos ou lagoas em nenhum lugar da floresta. Então, para saciar sua sede, ele decidiu criar um poço para obter água, e sua ferramenta de agricultura onipotente se transformou em uma pá, e permitiu que ele cavasse fundo na terra, até que uma poça de água começou a se formar, e com uma fonte de água garantida, ele começou a limpar a terra, até que ele encontrou uma árvore que estava impedindo ele de cultivar, e com o conhecimento de sua vida anterior, ele tentou cortá-la estrategicamente. E com apenas o único golpe de seu poderoso machado, a árvore caiu instantaneamente, e ele correu antes que fosse esmagado. E agora que ele conseguiu seu primeiro tronco de carvalho, ele transformou em tábuas de carvalho usando seu martelo. E depois de converter todos os troncos em tábuas, o sol então começou a se pôr, e ele entrou em pânico querendo fazer fogo. Mas sem madeira para usar de lenha, ele passou a noite inteira cavando buraco na árvore gigante. E no começo, ele estava pensando em construir uma cabana de terra, mas pensou que poderia ser soterrado, e isso poderia não ser muito legal. E na manhã seguinte, ele juntou lenha e acendeu sua primeira fogueira, para simplesmente evitar aquele mesmo erro de ontem, e já faz mais de um dia limpando todas as árvores próximas. E Hirako não fica cansado ou com fome, já que esse é o poder de sua ferramenta onipotente. E quando ele estava prestes a continuar limpando a floresta, um coelho monstro correu na sua direção, mas com uma poderosa porrada, ele matou ele instantaneamente. E enquanto comia os espetos, ele se sente culpado por ter matado aquele coelhinho. E para deixar as coisas ainda mais tristes, ele confessa que o sabor era realmente muito bom. E depois de comer a comida, ele percebeu que precisava de uma privada para se livrar desse coelho. Então Hirako criou um banheiro junto com paredes para privacidade. E com tudo finalmente resolvido, ele começou a cultivar a terra, e passou o resto do dia pensando em quais vegetais ele deveria plantar primeiro. E quando terminou, já era tarde pra caramba. Então ele decidiu colocar as sementes no dia seguinte. E depois, quando ele acordou pela manhã, a terra já tinha plantas brotando. E isso não faz o menor sentido. Como é que essas plantas estão crescendo assim do nada? Mas ele descobriu que isso provavelmente era mais um dos efeitos de sua ferramenta agrícola. E ele começou a criar uma cerca para protegê-las de outras criaturas. E depois cavou trincheiras para manter todos os animais fora. Caso contrário, isso daqui pode acabar virando um inferno de coelhos. Tudo isso acabou levando um tempão do caramba. E ele só terminou depois de alguns dias. Mas depois ele finalmente terminou todo o perímetro. Nosso garoto então percebeu que as plantas estavam crescendo em uma velocidade incrível. E com toda a madeira extra, ele decidiu criar uma pequena casa. E usou suas incríveis habilidades de carpinteiro para criar um belo telhado, aumentando seu nível de civilização. E depois de mais alguns dias expandindo sua fazenda, Hirako viu alguns lobos que estavam muito feridos. Então ele tentou trazê-los para dentro com sobras de carne de javali gigante que ele derrotou antes. E Hirako então os alimentou, mas percebeu que uma delas estava grávida. E quando criança, ele se lembrou que seu único desejo era ter um cachorro. Então ele tá querendo que eles façam companhia para ele. Mas a fêmea começou a entrar em trabalho de parto, e tentando dar a eles proteção, ele trouxe eles para a casinha de madeira e acendeu uma fogueira para mantê-los aquecidos. E em seguida, o sol se pôs. E após uma longa noite sem conseguir dormir, Hirako veio ver os cachorrinhos se alimentando para comemorar seu nascimento saudável. Ele deu a eles a carne mais saborosa que ele havia coletado. E um tempo depois, o cachorro ficou preso dentro de uma cabana. Então Hirako decidiu construir uma nova casa bem ao lado deles. E quando os filhotes começaram a correr, suas plantas estavam prontas para a colheita. E ele percebeu que os tomates eram os primeiros a finalmente produzir frutos. E ele ofereceu alguns deles para seus cães e decidiu chamar o macho de Kiro e a fêmea Yuki. E depois de algumas semanas, o garoto Hirako aprendeu todos os segredos por trás de sua ferramenta agrícola onipotente. E enquanto ele estava pensando em batatas, a ferramenta onipotente plantou as sementes por meio de mágica. Ele então usou esse truque para criar todos os alimentos que ele sempre quis. E além disso, qualquer coisa que ele cultivasse com sua ferramenta onipotente cresceria muito mais rápido do que normalmente cresceria. E muito grato pelo fato de que os deuses tenham lhe dado um item tão poderoso, Hirako então decidiu criar 2 estátuas para contemplar. E naquela tarde, ele percebeu que sua dieta estava se tornando muito repetitiva. E então ele decidiu começar a plantar algumas árvores. E elas podem levar anos para finalmente começar a produzir frutos, mas vale a pena esperar. E conforme as semanas estão passando, os lobos estavam ficando cada vez mais apegados a ele, e até achar uma cachoeira a 30 minutos de distância. E embora a criação de um canal tornasse o
ganho de água muito mais fácil, a distância que ele teria que cavar era muito longa. Então ele decidiu se concentrar apenas em sua base por enquanto. A fazenda estava começando a ficar charmosa, e ele começou a adicionar uma variedade de plantas, como por exemplo, trigo e cana-de-açúcar para sustentá-lo. Mas enquanto esses meses de progresso estavam passando, Hirako começou a perder a noção dos dias, e o inverno estava se aproximando rapidamente. E não havia nenhuma chance dele continuar cultivando nesse estado, e a pele dos coelhos gigantes estavam começando a cheirar muito mal depois que começava a apodrecer. E para se preparar para o inverno, ele começou a coletar comida e lenha. Mas um dia Kiro levou ele para conhecer uma aranha gigante, e usando sua seda, ela foi capaz de produzir um lenço extremamente profissional, e se tornou um novo morador em sua fazenda. E produziu todos os tecidos em troca de algumas batatas. E se ele precisava de um casaco para o inverno, uma cama confortável ou apenas cortinas para bloquear o vento frio, a aranha produzia tudo isso para ele tranquilamente. E de pouco em pouco, sua cabana estava começando a ficar cada vez mais civilizada. Então o inverno finalmente chegou, e com a lareira que ele construiu, ele foi capaz de sobreviver a essas noites frias e severas. Mas então começou a aparecer um pequeno problema. Ele estava começando a ficar muito solitário, e preocupado se iria esquecer de como conversar com uma pessoa. E quando o inverno passou e a primavera finalmente chegou, os pequenos lobos cresceram e decidiram deixar o ninho. Mas alguns dias depois, eles voltaram com seus novos parceiros. Mas eles não foram os únicos que apareceram aqui com surpresas, porque a aranha também voltou com seus próprios filhos, e toda sua família estava começando a ficar maior. Então Hirako começou a cultivar para que ele pudesse alimentá-los. Mas enquanto ele cultivava, a aranha começou a tocar o alarme, e o garoto correu em direção à fonte do problema. E no meio da floresta, eles encontraram uma garota com cabelos prateados e chorando. E todos os animais estão confusos, e ela tentou pedir ajuda a ele. Então Hirako se aproximou dela, mas enquanto ele tentava cobri-la, ele caiu na sua armadilha, e a garota pulou na sua direção para dar uma mordida em seu pescoço. E na mesma hora, os lobos rapidamente começaram a fazer picadinho dela, fazendo com que ela se transformasse de volta em sua pequena forma. E ele se perguntou se ela era sua inimiga. E se sentindo mal pelo quão forte os seus cachorros espancaram ela, ele ofereceu à garota uma mordida em seu pescoço, e ela começou a dar uma sugada, e se transformou de volta em sua versão maior de si mesma. Mas então Hirako se lembrou dela sendo um pouquinho mais alta e tendo um corpo mais maduro. Então ele disse a ela para se apressar e sugar mais de seu sangue, já que ele tá querendo ver aquela versão novamente. Claro que ele não teve coragem de dizer isso. E depois de sugar seu sangue, Hirako decidiu mostrar para ela a sua fazenda, e foi a primeira vez em que ela viu essas frutas diferentes. E quando ela deu uma mordida, ela pensou que estavam deliciosas, e o garoto estava feliz que alguém estava gostando de sua comida, pois pela primeira vez ele achou uma pessoa com quem ele poderia desfrutar de passar o tempo nesse mundo solitário. E em sua casa, ele percebeu que o dia de hoje foi cheio de surpresas, e se pergunta se alguma coisa assim vai acontecer novamente. E aliás, o nome da garota é Lu, e ela perguntou se poderia visitá-lo no futuro, mas ele tinha um pedido diferente. Ele perguntou se ela poderia ficar aqui com ele para sempre, pois ele não tá nem um pouco afim de ficar aqui sozinho de novo. E a garota acha que ele está tentando pedi-la em casamento, mas ele não quer deixar essa chance ir embora, e não se importa se ela é uma vampira. Ele não faz ideia de quantos anos mais vai conseguir ficar aqui sozinho sem ficar louco da cabeça, e a garota está confusa porque foi tão do nada. Ela não estava esperando nem um pouquinho uma proposta de casamento, mas Hirako percebe que ela acabou entendendo mal o que ele realmente quis dizer, e depois de entender o que realmente ele estava tentando propor, ele decidiu tomar uma atitude mais ousada, implorando para que ela se casasse com ele. E ela sorriu para o garoto dizendo que quer ficar aqui com ele para sempre, e ele pula para abraçá-la, e no dia seguinte, ele usou sua enxada para cultivar, e não estando mais solitário, ele se senta bem do lado da garota, e eles ficam olhando para as árvores que estão crescendo. Mas a aranha começa a tocar o alarme de novo, e o garoto se pergunta o que diabos pode ter acontecido agora, e ele então encontra uma garota anjo, e ele liberta ela, e pensa que agora sim, as coisas estão realmente ficando interessantes. E depois a menina anjo pergunta quem esse homem é, e a garota Lu, toda vermelha, apresenta ele como sendo seu marido, enquanto seu rosto fica ainda mais vermelho igual um pimentão. A garota anjo se apresenta como tia, e ela veio encontrar a vampira Lu, porque tem uma recompensa por sua cabeça, e ela estava constantemente causando problemas na cidade, sempre que alguma coisa não saía do seu jeito. E a garota tia revela que essa era a razão pela qual ela estava no meio da floresta. Então a garota Lu se inclinou sobre a mesa, e pergunta para a tia se ela gostaria de começar a viver aqui, e ela promete mostrar a ela todas as incríveis plantações de Hirako. A garota Lu continua mostrando a fazenda para ela, e Hirako tenta ensiná-la a cortar repolho, e depois de cortá-lo, ele preparou uma refeição e colocou um pouquinho de sal, e entregou para ela. A garota achou delicioso, e depois de um longo dia de cultivo, elas se limparam usando habilidades mágicas, e dentro de sua casa, ela experimentou morangos pela primeira vez, e a garota Lu em seguida agarrou seus braços, implorando para ela viver aqui, pois ela não sabe se seu corpo vai conseguir aguentar todo esse trabalho sozinho, e esse foi o começo de sua vida juntos. E a garota tia gostou bastante da fruta de antes, e ela pede a ele mais morangos, mas Hirako acha que produzir em uma maior escala pode acabar sendo muito difícil de cuidar. E enquanto eles continuavam caminhando, Hirako notou os novos lobos, e decidiu construir uma casinha para eles no campo aberto. Em seguida, quando ele terminou, ele notou todos os filhos da aranha lançando sua seda para voar para longe, e ao mesmo tempo a garota tia disse que iria sair e voltaria rapidinho, e começou a voar para longe com suas asas. E alguns dias depois, a garota anjo voltou e trouxe
ainda mais garotas para trabalhar na fazenda, e elas são da raça elfo, e todas elas se apresentam, e também são todas parentes. Então o nosso protagonista se pergunta por que não tem nenhum elfo macho, mas a garota tia revela a triste realidade que elas tiveram que suportar durante a última guerra. Acontece que toda a sua população masculina foi destruída, e elas têm vagado pela floresta até agora, e seus únicos desejos são repovoar, e elas imploram a Hirako para ajudá-las com o aumento da população. Ele tentou desviar desse assunto e começou a construir uma casa para todas elas viverem juntas, e suas incríveis habilidades de construção permitiram que ele construísse a casa em apenas 10 dias, e ele espera que nessa casa espaçosa elas consigam se sentir seguras e em paz, e com o passar dos dias, a líder dos elfos quer agradecê-lo por deixá-las ficar aqui, falando que podem minerar e também forjar. Então eles começaram a construir uma fornalha na terra, e após processar todo o ferro, nosso garoto vê panelas de metal que elas criaram, e elas dizem a ele que podem fazer qualquer tipo de coisa, já que elas têm mais de 200 anos de idade. Mas novamente, ela lembra que a única coisa que realmente importa como objetivo principal é se reproduzir. Mas nosso garoto tá pensando que seria melhor evitar esse assunto por enquanto. Na moral, quem mais detesta esse tipo de protagonista, comenta aí. E depois, enquanto ele cultiva, um dia, as meninas elfos notaram que ele tem um campo de trigo gigante, e uma delas perguntou se ela poderia fazer pão, dizendo que ela tem um fermento mais raro de todos. Nosso garoto ficou animado. Então as meninas começaram a assar o pão, e transformaram em palitos de pão para Hirako experimentar. E agora que ele consegue finalmente fazer pão, ele gostaria de expandir os campos de trigo, mas ele percebe que a expansão de seu território está começando a ficar fora de controle. E ele pergunta para Lu quem é o dono dessa terra, e a garota conta para ele que embora ninguém possua esse terreno, provavelmente está sob controle do Lorde Demônio. No entanto, já que ele criou toda essa terra sem apoio, essa terra agora pertence a ele. E durante a noite, as meninas se juntam para conversar, e se perguntam como é que Hirako foi capaz de domar os lobos do inferno, e também a aranha demoníaca. E essas plantações também não deveriam ser capazes de crescerem nesse solo, e elas começam a se perguntar por que ele também não tem nenhum conhecimento sobre esse mundo. E ao mesmo tempo, Hirako percebeu que ele não construiu o canal de água, e já faz um bom tempo que ele tá devendo isso, então ele decide fazer essa missão amanhã cedo. Mas Hirako acaba vendo a aranha apontando para uma abelha rainha, e decide construir uma casa de abelhas para elas criarem mel para ele. E ele passa a tarde inteira preparando um reservatório, e depois eles começam a produzir o canal, e as garotas elfos garantiram que todas elas fossem colocadas no lugar correto. Enquanto se concentravam em fazer as tarefas difíceis, Hirako estava apenas martelando. O canal foi finalizado em apenas um dia, e o reservatório já estava cheio. Isso deveria permitir que eles regassem as plantações com muito mais facilidade, mas Hirako percebeu que o reservatório também estava dando peixes, sem ele ter feito nada para atraí-los. Ele pensou que embora os coelhinhos fossem perigosos nessa floresta, pelo menos os peixes eram pacíficos, mas um peixe gigante quase arrancou a cabeça dele fora. Então as garotas viram ele cozinhando peixe, e sabendo que isso pertencia à Floresta da Morte, elas perguntaram se realmente era seguro comer esse bicho feio, e Hirako tentou prepará-lo, e tentou dar para elas um pouco, mas elas disseram que nem ferrando iriam comer esse troço. Então ele começou a comer e disse que estava delicioso, e depois as garotas experimentaram, e adoraram. E o resto das garotas elfos estavam querendo um pouco de sua comida, e Hirako começou a capturar mais peixes, e preservá-los utilizando sal, e desejando expandir sua comida, ele decidiu começar a construir uma nova plantação com as elfas, e depois de cuidar do terreno por várias horas, ele então abriu as comportas para que a água corresse, e todas as garotas começaram a se molhar, e juntas todas elas se abaixaram e plantaram bastante arroz, e alguns dias depois todas as plantas estavam prontas para a colheita, e Hirako as colocou para secar, e a garota elfa ficou impressionada que ele sabia de tudo isso, e nesse exato momento, nosso protagonista ficou grato por sempre ter assistido programas de agricultura antes de morrer de câncer, e assim que todas as plantas secaram, Hirako utilizou sua ferramenta agrícola para criar um objeto para terminar de colher o arroz, e as meninas estão apenas assistindo ele preparar o arroz, e se perguntam se ele finalmente havia terminado, mas o garoto revelou que ainda tem mais uma etapa para ser feita, e ele precisa cozinhar o arroz, e pediu a garota Lu para usar magia para acender o fogo. Então ela se preparou para liberar sua explosão para queimar tudo, mas ele disse para ela se acalmar, pois ele só precisa de uma pequena chama, e depois ele cozinhou o arroz, até que finalmente estivesse pronto, e os transformou em bolinhos de arroz para que as meninas provassem, e Lu decidiu dar a primeira mordida, e as meninas gostaram pra caramba, e ficaram surpresas que era para isso que elas estavam fazendo todo aquele trabalho, e Hirako ficou contente que todas elas gostaram, e quando todo o arroz acabou, ele decidiu expandir sua fazenda de arroz, e então as meninas começaram a se limpar depois que terminaram, e Hirako vê como todas elas conseguem se limpar usando magia, e ele deseja que todas elas tivessem um banheiro para se limpar, e já que ele finalmente construiu o canal, ele decidiu construir um banheiro e mostrou para as garotas seus projetos, e como ele quer que o lugar fique, mas as garotas perguntam por que ele faria tudo isso, sendo que ele pode apenas tomar banho no rio, mas ele então lembrou elas de que poderiam congelar no inverno. Além disso, ele realmente queria um banheiro com um banho quente que é muito bom para a saúde, e com paredes para não ficar olhando para elas sem nenhuma roupa. As meninas começaram a construir uma fornalha para aquecer a água, e criaram a maior banheira possível. Tudo estava indo muito bem, mas Hirako então se perguntou o que eles iriam fazer com toda a água suja, e a garota tia pensa que os slimes poderiam cuidar da purificação de água, mas então Hirako se perguntou se eles não eram monstros perigosos que destruíam pessoas, mas a garota não tem ideia do que diabos ele está falando, então ela saiu voando
voando para longe e trouxe um pequeno slime para ele e o colocou na área de purificação de água. E dentro do banheiro, o problema de água suja deles foi resolvido. Então ele começou a pegar lenha para queimar, mas um deles tinha cogumelos crescendo e o garoto pensou que eles poderiam ser venenosos, mas as garotas acharam que era seguro e queriam comer todos eles. Então Hirako começou a separar alguns troncos para o crescimento de cogumelos e ao pôr do sol, ele finalmente terminou o banho e tentou explicar para as garotas, mas elas estavam querendo uma explicação na prática e ele então removeu suas roupas e começou a mostrar para elas como é que o negócio funciona. Mas então, simplesmente do nada, todas elas tiraram suas roupas e decidiram se juntar a ele. A garota Lu disse ao rapaz que era perfeitamente normal que todos eles fizessem isso juntos. E é claro que ele se sentiu um pouco desconfortável. E na manhã seguinte, o garoto Hirako viu todos os cogumelos e de repente mais garotas elfos apareceram. E uma delas conta que elas costumavam viver juntas. E ele está feliz por ter elas se juntando a ele também. E a garota sugere que eles também trabalhem na expansão de sua casa, para que todos possam ter mais espaço, para o caso delas também terem muitas crianças. E Hirako não faz ideia do porquê que elas estão tão animadas. E até mesmo os lobinhos começaram a perceber que o harém de seu mestre estava crescendo bastante. E do nada é mostrado pra gente a história do lobo. Antes de ter o mestre Hirako, ele nunca teve sequer um nome para ser chamado. E desde que nasceu, ele ficava vagando sozinho e nunca perdeu uma luta contra qualquer outro inimigo. E seu único desejo era continuar vivendo livremente. Mas quando ele conheceu aquela fêmea, eles começaram a viajar juntos. Mas a barriga dela começou a crescer e ele queria fazer de tudo para continuar protegendo ela. Mas a paz não duraria muito e um urso gigante estava prestes a matá-los. No entanto, depois que eles ficaram gravemente feridos, o urso foi embora, mas eles não conseguiam mais caçar por comida. E por coincidência, chegaram no lugar mais perigoso da floresta, que fica bem no centro dela, e eles viram simplesmente um humano passeando pela floresta sem se importar com nada. Mas então Kiro percebeu a ferramenta em sua mão e sentiu um poder infinito vindo direto dela. Eles já tinham aceitado o fim de suas vidas, mas o garoto começou a cuidar deles, e Kiro percebeu que a comida era feita de um javali gigante, e ficou impressionado em saber que esse garoto era capaz de derrotar um monstro tão poderoso. E depois que seus filhos nasceram, eles decidiram que Hirako se tornaria seu mestre e aproveitaram toda a comida que ele preparou para eles. E em pouco tempo, seus filhos cresceram e se tornaram uma grande família. E também perceberam que o harém do nosso protagonista também estava crescendo bastante. Mas o lobinho ainda tá preocupado com uma coisa: seu mestre ainda não descobriu que eles são os lendários lobos infernais. Mas Kiro acha que está tudo bem de qualquer maneira, pois ele está muito grato por ter uma vida tão boa com ele. E depois de algumas semanas, a nova casa foi concluída e Hirako se lembrou de toda aquela escavação e corte de madeira que levou para preparar essa casa. Embora ele já soubesse que seria muito grande, ele nunca imaginou o quão bonito seria por dentro. Elas mostraram um belo quarto que criaram para ele. E em frente à sua sala principal estava uma grande sala de jantar, e nos fundos estava a cozinha. E nas laterais tinham mais fogões para grandes refeições, e o porão era grande o suficiente para armazenar muita comida e lenha para o inverno. E no segundo andar, as garotas viram seus quartos e ficaram muito felizes por cada uma ter seu espaço privado. Mas o garoto percebeu que tinha um quarto com uma fechadura gigante, e elas falam que esse quarto aqui vai ser usado para repovoar a população dos elfos. E novamente, ele decide fugir dessa grande responsabilidade. E depois, Hirako decidiu criar algumas estátuas de cachorro para decorar a entrada de sua casa, e achou que estava ficando muito bonito dentro de sua linda fazenda. E ele juntou todos os ingredientes para uma nova receita, e as garotas perguntaram o que ele vai cozinhar, e ele revela que vai ser uma comida chamada curry. E as meninas não gostaram muito do nome, e estão pensando que vai ser uma comida muito nojenta, e elas estão até preferindo ser cozidas na panela em vez de comer isso. E depois que ele saiu para colher alguns temperos para seu curry, as garotas perceberam que nunca tinham visto essas plantas antes, e este era mais um poder da ferramenta agrícola onipotente de Hirako, e utilizando ela, ele pode cultivar plantas que normalmente são muito sensíveis a qualquer clima. E para os temperos, ele vai precisar de açafrão, e com a magia da garota, eles secaram todos os temperos. E por último, ele vai precisar de coentro, e até aqueles lobinhos estavam querendo provar também, mas quando sentiram o cheiro do coentro, eles fugiram rapidamente. E depois de juntar um pouquinho mais de pimenta preta, Hirako estava finalmente pronto para começar a cozinhar, mas percebeu que as garotas ficaram entediadas e foram embora. E na cozinha, ele se perguntou se essa garota seria a única a ajudá-lo, e ela disse que ela é muito melhor do que qualquer outra garota. E eles começaram a preparar a refeição, e eles cozinharam a carne e tentaram temperá-la, mas Hirako percebeu que estava se esquecendo de alguma coisa esse tempo todo, e eles começaram a enrolar o pão juntos, e depois que cozinharam, sua refeição finalmente terminou. E com tudo pronto, todas as garotas se reuniram para experimentar seu curry, e pensaram que era muito estranho, mas ele deu a elas coragem para experimentar. As garotas Lu e Tia deram uma mordida, e pareceu que elas adoraram, e todas correram para pegar seu prato. E então Hirako perguntou se todas elas já estavam de barriga cheia, e nesse exato momento, ele se sentiu de coração preenchido por não estar mais solitário.
E em seguida, o inverno finalmente estava chegando, e já que eles passariam a maior parte do tempo dentro de casa, nosso protagonista passou semanas reunindo o máximo de lenha possível para quando ficar frio. E a aranha demoníaca estava hibernando no topo da árvore, então Hirako lhe entregou algumas batatas, e em troca, conseguiu alguns cobertores extras para o inverno. E uma das garotas elfo estava trabalhando como sempre, e ele viu outras garotas enfiando uma carne no espeto, e os lobinhos não estavam conseguindo caçar, então eles estão fazendo tudo o que podem para comer as carnes que a garota tia está dando. E com todas as outras bases cobertas para o inverno, ele se perguntou como conservar os vegetais, então ele criou uma caixa que será coberta com um cobertor, e permitirá que a neve atue como tipo de freezer. E mesmo com todas as suas táticas geniais, ele ainda assim gostaria de usar magia mesmo que apenas uma vez. E de noite, a garota Lu estava tentando ensiná-lo como usar o feitiço de ignição, e ela explica que é muito natural que ele não consiga invocar na primeira tentativa. E depois de ouvir isso, ele acha que ela é incrível, por ser capaz de invocar vários golems de uma vez. Mas não apenas isso, Hirako tá achando que todas essas garotas são incríveis, por serem capazes de usar magia, enquanto ele não pode fazer nada além de cuidar da fazenda. Mas a garota Lu diz a ele que ele é o mais incrível de todos, até porque se não fosse ele, toda essa vila iria desmoronar, e ele é capaz de continuar alimentando elas todos os dias, por causa do quão duro ele trabalha. E ela também diz que ele é o único que poderia fazer isso, e sorri para ele. A primeira geada do inverno finalmente chega, e a neve começa a se acumular com o tempo todo que eles estão passando dentro de casa. Nosso protagonista decidiu construir alguns jogos clássicos, como por exemplo xadrez, e ele ensinou elas a jogar o jogo. E Lu pensou que era muito simples para ser divertido, mas a garota anjo tia disse a ela que as regras simples permitiriam desafios complicados, e ele disse à tia que ela estava correta. E então Lu ficou brava e tentou desafiar tia para um jogo, e depois de 2 horas, a garota Lu estava prestes a ser completamente derrotada, e Hirako percebeu que suas mãos estavam tremendo, mas ela fingiu que suas mãos escorregaram e simplesmente derrubou o tabuleiro. E na cara de pau tá dizendo que tudo isso é uma pena, porque elas vão ter que começar tudo de novo. Mas a garota anjo tia usa sua magia para fazer todas as peças caírem exatamente onde estavam. E ela também diz que é constrangedor que ela esteja agindo como se fosse uma criança, e Hirako tenta ver como as outras estão se saindo. Ele vê que as outras 2 garotas estão brincando tranquilamente, e o lobo Kiro aponta qual seria a melhor posição possível, e ele fica chocado ao ver que o cachorro está conseguindo entender as regras. E ele vê os outros lobinhos jogando xadrez corretamente, e embora tudo isso pareça muito fofo, ele sente uma aura de energia intensa emanando deles. A garota Lu decidiu jogar uma partida contra eles, porque ela provavelmente não vai perder, mas o jogo não termina bem. Todos os 4 jogam Mahjong, e Hirako pensa que tem a vantagem, por causa do quão complicadas as regras eram. Então ele tentou derrotar a garota Lu, e depois de algumas semanas, eles estavam entediados com o jogo de tabuleiro. Então Hirako criou equipamentos de boliche, a partir do que ele se lembrava, e mesmo sendo apenas um jogo simples, todas as meninas gostaram. Então o tempo de inverno estava começando a passar lentamente, e a geladeira criativa que ele criou estava funcionando muito bem, e eles puderam aproveitar a sua comida deliciosa, até que a neve finalmente derreteu, e a primavera chegou. Mas enquanto ele tentava aproveitar a temperatura agradável e quente, a aranha ativou o alarme para alertá-los que o monstro gigante estava se aproximando. Hirako olhou para o céu e notou um dragão gigante voando na direção deles, mas a garota anjo tia disse a ele que não era um dragão, mas sim que era de uma raça parecida, chamado Wyvern. A criatura rugiu no céu e começou a preparar um golpe de fogo para destruir a árvore. A garota anjo mal conseguiu se defender, e um pouco do fogo ainda caiu, e uma elfa correu com as outras para apagá-lo. Hirako se perguntou o que ele poderia fazer nessa situação, e ele queria fazer qualquer coisa para proteger a todos. Enquanto ele fechava o punho, uma lança apareceu, e ele apontou para o céu jogando ela com todo o seu poder. A lança colidiu com as defesas do Wyvern e perfurou rasgando as asas da criatura. A lança voltou de volta para Hirako, e ele enviou outro ataque, acertando um golpe direto no peito, e o fazendo cair no chão bem no fundo da floresta. E Hirako encontrou o cadáver do dragão, e se perguntou se foi alguém que enviou ele para atacá-lo de propósito. Mas sendo da raça Wyvern, sendo uma criatura tão rara e valiosa, a garota tia está pensando que era apenas um monstro selvagem agindo sozinho. O protagonista então pensa que foi apenas um acontecimento infeliz, mas se pergunta se eles poderiam comer sua carne. A garota anjo diz que o Wyvern é uma das iguarias mais raras desse mundo, e Hirako terminou de cozinhar o bife da criatura, e simplesmente fez um ensopado com a carne da cauda do bicho. E todas as garotas pensam que essa é a primeira vez que Hirako fez algo que realmente é bom, algo que elas conhecem, e ele está feliz que todas elas estejam finalmente impressionadas. E a garota Lu ainda acha que alguma coisa está errada, e se pergunta se a garota tia seria capaz de se defender de um ataque da lança de Hirako. Mas a garota anjo pensa que seria impossível, pois ele conseguiu derrotar a barreira do Wyvern. Hirako pergunta sobre o que elas estão falando, imaginando se é porque ele não tirou todos os ossos, e tia diz que não é nada, e que elas não estavam falando sobre comer o osso ou qualquer coisa parecida. Enquanto isso, dentro do reino demoníaco, os superiores receberam a notícia de que o Wyvern foi derrotado. Eles precisariam de uma força organizada inteira para que de alguma forma conseguissem derrotar um deles, mas o conde revela que entende o pânico do general, e eles ficam com medo se perguntando como é que isso aconteceu. E um dos homens até está querendo se esconder dentro do covil, e um deles viu o ataque com seus próprios olhos, e acha que a lança de Hirako poderia perfurar até mesmo o rei dos dragões se ele o atacasse. E na manhã seguinte, o garoto tá pensando que tem
alguma coisa que eles estão perdendo. E depois de todo esse tempo com suas refeições com suco de uva, ele reuniu todas as garotas elfos para colher as uvas e esmagar as frutas. Ele construiu uma engenhoca para que elas pisassem nas uvas, e elas começaram a afundar os pés profundamente nas bolinhas, e esmagaram até que o suco fosse completamente extraído. Mas elas acabaram caindo uma em cima da outra, e elas conseguiram manter o ritmo enquanto faziam esse trabalho. E uma das elfos então sugeriu cantar uma música como elas costumavam fazer. Com isso, os sucos começaram a sair, e tia disse a Lu para se juntar a elas junto com Hirako, e eles passaram o dia inteiro espremendo as uvas, e deixaram fermento em cima dos barris para que pudessem começar a fermentar, e ele se pergunta se eles fizeram o suficiente. E do outro lado, o deus do mundo está mostrando a um outro deus o quanto Hirako está se divertindo. No entanto, o deus da agricultura disse a ele que ele conseguiu acabar com a vida de um rapaz inocente, mandando ele para as profundezas da Floresta da Morte. Mas não apenas isso, ele também deu a ele a lança sagrada, e tentou disfarçá-la como sendo uma ferramenta agrícola. Normalmente, ela sugaria toda a força vital de uma pessoa, e a mataria na mesma hora. Mas o deus está pensando que lhe deu um corpo tão saudável que ele seria capaz de se regenerar. E ainda mais do que isso, ele se pergunta por que Hirako fez uma estátua de um velho para representar Deus. E voltando, a aranha tocou o alarme de novo, e Hirako sentiu como se estivesse tendo um déjà vu mais uma vez. A garota Lu reconheceu essa garota como sendo sua irmã mais nova, chamada Flora. E depois de ficar sabendo que sua irmã estava sendo perseguida por um anjo feio e ridículo, depois disso Flora seguiu sua irmã por todo esse caminho na floresta. E a garota tia diz ela para repetir aquilo mais uma vez. E o nosso protagonista, sem perder tempo, já convida essa garota para viver aqui também. Mas ela está tendo dificuldade em acreditar que esse bastardo feioso é simplesmente o marido de sua linda irmã. E a garota Lu avisa ela para ser respeitosa e diz que ele é o mestre de todos esses lobos infernais, e ele até conseguiu derrubar o grande Wyvern. E essa é a primeira vez que Hirako escuta que eles são lobos infernais, e se pergunta o que diabos isso quer dizer. Então Kiro decidiu mostrar a ele as suas habilidades, fazendo ele perceber que ele é o melhor animal de estimação do mundo. E como um pedido de desculpas por ter os lobos ao lado das garotas, Hirako fez pra ela um belo jantar de carne, mas ela gostou mais foi dessa comida branca e macia. E ele diz a ela que isso é apenas tofu, que foi feito com um pouco de molho de soja, que foi feito com base de fermentação. Mas ela não faz ideia do que qualquer uma dessas palavras significa. E ficou claro para Hirako que elas não fazem ideia de que micro-organismos que causam fermentação existem nesse mundo. Então Flora tenta pesquisar e acha que isso iria resolver muitos problemas. E depois de ficar por alguns dias, Flora decidiu ir embora. E depois de um mês ela voltou, e junto com ela trouxe um exército inteiro de empregadas. E as empregadas dizem a Hirako que ele pode usá-las como ele bem entender. E tia percebe que ela foi a única que não trouxe companheiros de sua própria espécie, e querendo se manter competitiva, ela saiu voando e voltou naquela noite com outros 3 anjos, e uma frota inteira de homens lagartos, junto com os novos bichinhos. Ela trouxe galinhas, e Hirako está feliz que esse lugar está se tornando mais civilizado ainda. E essas empregadas pertencem a uma raça chamada de ogros, e elas ajudarão a fazer todas as tarefas. No entanto, ele percebeu que nenhuma delas sabia cozinhar, então ele começou a ensiná-las a preparar muitos diferentes tipos de refeições. E vendo a comida gostosa, as empregadas começaram a fazer experiências com a carne para preparar as melhores refeições possíveis. Por outro lado, os 3 anjos que tia trouxe começaram a patrulhar a floresta para mantê-los seguros, e os homens lagarto começaram a cuidar do trabalho duro, para assim agilizar a produção. E seu líder tinha um laço vermelho para que os moradores pudessem diferenciá-lo. E Hirako percebeu que esse lugar está crescendo sem parar. E falando em crescer, a líder dos elfos aparece e diz que ela trouxe o resto dos elfos que estavam vagando pela floresta. E mais uma vez ele faz aquela lendária pergunta: onde é que estão os machos? Mas ela diz que todos eles foram mortos na floresta. Porém, ela acha que tá tudo bem porque elas podem começar a fazer mais homens com a ajudinha de Hirako. E alguns dias depois, Hirako pediu a todos os representantes para se reunirem e se desculpou por chamá-los tão de repente, já que esse lugar está crescendo sem parar. E muito mais pessoas estão se mudando para cá, e o local está começando a se tornar uma gigantesca vila. Então ele queria ajuda para inventar o nome, e uma das empregadas recomenda nomeá-la em homenagem à floresta. Mas com esse nome, Floresta da Morte, Hirako pensa que iria aparecer uma cidade fantasma. A aranha demoníaca apontou para a porta, e Hirako abriu, vendo a árvore gigante no centro dela. E foi aí então que ele decidiu colocar o nome de A Vila da Grande Árvore. Naquela noite, todos os moradores estavam comemorando o nome de sua vila, e deram uma grande festa, e abriram o primeiro barril de vinho. E todas as garotas cantaram a palavra prefeito, e Lu disse a ele que ele é o único capaz para esse trabalho. E essa noite foi o começo de sua nova vida como moradores da Grande Vila da Árvore. E todos eles aproveitaram bastante, bebendo muito suco de uva. E a garota tia estava completamente bêbada, e implorou para que Hirako sentasse bem ao lado dela. E ela perguntou por que ele estava sentado sozinho, mas ele disse que estava tão feliz que parecia que era um sonho, mas era realidade. Tia disse a ele que eles irão viver juntos assim a vida inteira, e ela disse para ele fazer um brinde em homenagem à sua vila. E a garota Lu também está querendo fazer um brinde. E Hirako se pergunta quanto tempo se passou desde que ele começou tudo isso, e acha que ele vai tentar ser um bom prefeito. E quando o verão chegou, o número de moradores aumentou mais uma vez, e depois um dos representantes do Reino dos Demônios apareceu, e o cara se apresentou como Bizel, oferecendo a Hirako uma mensagem do Lorde Demônio, e ele queria discutir alguns assuntos sobre o terreno. Então Hirako se perguntou se eles estavam tentando fazê-lo pagar impostos ou expulsá-lo. Ele se perguntou se ele deveria pedir conselhos para as
garotas, mas Lu piscou pra ele para lidar com isso sozinho. Hirako criou coragem e falou ao mensageiro que pagaria impostos de bom grado, dizendo que pagaria apenas 10%. E ouvir essas palavras deixou Bizel chocado, e Hirako se pergunta se ele errou, mas Bizel aceita suas condições, e ele fechou o acordo com um pedaço de papel, e de propósito fez com que ele pagasse apenas seus impostos sobre as colheitas. Mas ainda assim, ele estava preocupado em ter sido muito agressivo nas negociações, então Hirako mandou Bizel para casa com um presente, e ele se pergunta se ele cuidou bem de tudo isso. E Lu está pensando que ele fez um trabalho incrível, porque agora eles terão proteção do exército do Lorde Demônio. E a garota Anjo concorda, mas acha que 10% é muito pouco, pois os outros geralmente pagam entre 50% e 60% em impostos. E como eles vêm apenas uma vez por ano para coletar impostos, eles podem simplesmente mentir sobre quanto eles produziram. Então Hirako praticamente fez uma negociação milagrosa, e dentro do castelo do Lorde Demônio, os generais ficaram chocados que a grande árvore da vila tenha aceitado tão facilmente, mas suspeitam que eles possam ter um motivo oculto. Bizel fala que isso pode ser possível, mas ele não tinha escolha, já que o Anjo da Aniquilação, junto com a Princesa Vampira, estavam bem ao lado do prefeito. Mas isso não é tudo. Havia também um exército de elfos superiores, e como se tudo isso não fosse o suficiente, também tinha lobos do inferno, e até mesmo tinha um trio de anjos assassinos patrulhando a vila. E Bizel está tremendo de medo, sabendo que estaria completamente ferrado se tivesse recusado essa difícil negociação. Ele tenta dar uma olhada no presente que ganhou, e vê maçãs dentro da caixa. Então deles decide verificar para ver se estão envenenadas, mas Bizel também percebeu uma coisa estranha em seu presente. Esse tecido foi feito por uma aranha demoníaca, um monstro tão poderoso que levou os antigos Lordes Demônio ao impasse. Bizel está se cagando de medo e se levanta falando que já teve emoção suficiente por um dia. E na manhã seguinte, o governante de todos os dragões, junto com seu assistente, está se apresentando a Hirako, e os dois estão querendo presenteá-lo. E Hirako vê uma espada caríssima, mas acha que parece um pouco complicada. Mas mesmo assim, ele agradece ao homem e pergunta o que os trouxe aqui hoje. E o homem explica que o covil do dragão fica diretamente na região sul de sua vila. Então eles percebem que agora eles são vizinhos, e vieram até aqui para oferecer uma saudação formal. E Hirako está querendo convidá-los para jantar. Então o dragão muda para sua forma humana e se apresenta mais uma vez. E durante a noite, ele aproveita o suco de uva que eles criaram e está implorando por mais. E seu assistente diz para ele parar antes que se torne um incômodo para eles. E depois que eles saíram com os presentes que Hirako preparou, ele percebeu que eles teriam muitos visitantes. Então no dia seguinte, Hirako começou a construir uma casa de hóspedes para os visitantes que aparecerem. E além disso, ele também não queria que os anjos assustassem os visitantes sempre que a aranha avisasse que alguém estava se aproximando. E todos os homens lagartos estavam prontos para partir para uma batalha, o que estava muito longe de ser uma recepção adequada. Então ele criou um novo sinal para os visitantes usando um sino, e criou uma festa de boas-vindas compostas por Tia e também Lu. Mas a empregada doméstica não aceitou isso muito bem, e suas vidas poderiam ficar em perigo se os visitantes fossem maliciosos. Então eles adicionaram um bando de elfos superiores e homens lagartos para protegê-las. E para os visitantes ficarem durante a noite, Hirako pediu a Flora para cuidar deles, já que ela poderia passar várias noites sem dormir. E assim que todos os preparativos estavam prontos, um novo grupo de visitantes chegou da Vila dos Homens Lobo. Eles queriam estabelecer relações comerciais, então Lu decidiu cuidar disso e recebê-los em sua vila. Ela perguntou se todos do grupo estavam aqui, e ele disse que sim. E depois de escutar isso, Lu disse a ele que ela trataria os outros como se fossem inimigos. E com medo, os homens que estavam na floresta começaram a gritar, e seu líder se desculpou porque alguns deles estavam se afastando. E a garota disse a ele que era muito perigoso que eles ficassem separados, então eles deveriam se comportar enquanto estiverem aqui. E depois que os visitantes passaram o dia inteiro na casa de hóspedes, a garota Lu trancou a porta durante a noite. E Hirako perguntou por que elas estão tratando eles como se fossem prisioneiros. E Tia pergunta se ele ainda não percebeu. Cada visitante sempre traz uma forma de presente quando aparece, exceto eles. Então essa é uma boa razão para diminuir sua gentileza com esses convidados. E na manhã seguinte, o garoto pergunta por que elas não estão servindo suco de uva para eles. Mas a empregada-chefe diz que essa é a diferença de tratamento para os convidados que trouxeram presentes e para aqueles que não trouxeram. Ele gostaria que elas pelo menos pudessem dar a eles mais comida. Mas a empregada mostrou um olhar frio. Enquanto eles estavam comendo, as garotas Tia e Lu estão dizendo para ele abandonar sua gentileza, porque essas pessoas falaram que vieram até aqui para negociações, mas até agora eles não disseram nada. E por isso todas elas são contra oferecer qualquer tipo de vinho para eles. Mas Hirako ainda forçou elas a colocarem vinho na mesa. Enquanto tentava iniciar uma conversa com eles, Hirako descobriu que eles eram de uma aldeia que vivia da caça e também mineração. Ou seja, naturalmente eles precisavam negociar com seus vizinhos, mas o conflito recente impediu eles de negociarem. Então eles vieram à Vila da Grande Árvore para abrir negociações comerciais. Um deles está muito feliz por ter parado de se esconder, já que ele não teria conseguido aproveitar essa refeição deliciosa. E a garota Tia pergunta maliciosamente por que eles estavam se escondendo. E o homem diz a ela que se alguma coisa de ruim acontecesse, alguém precisaria correr de volta e contar para todo mundo da vila. E o garoto está surpreso que ela conseguiu extrair informações daquele homem. E o líder dos Homens Lobo começou a negociar seu acordo comercial, mas nenhum deles possui qualquer moeda. Então eles estão querendo negociar bens físicos. No entanto, como sua vila fica bem longe e a grande Vila da Árvore fica em um dos locais mais perigosos do mundo, eles perguntam para Hirako se ele consegue se locomover por altas distâncias na floresta com facilidade. E Hirako está pensando em
devem usar Kiro e os outros lobos para levar as mercadorias em uma carruagem, então ele concorda. E pergunta o que eles trouxeram para negociar hoje, e o homem mostra a ele talheres de vidro que eles produzem. O garoto tá pensando que esses produtos iriam aumentar bastante sua qualidade de vida, e em troca, eles querem apenas alimento. Então Hirako concorda de bom grado, e esse foi o início de seu relacionamento comercial. E assim que eles estavam prestes a sair, o líder se desculpou por não ter trazido nenhum presente, avisando que sua vila nunca teve esse costume. Então ele promete que vai trazer alguma coisa da próxima vez, mas pode não ser muito luxuoso, já que sua vila é muito pobre. Entretanto, Hirako diz que o tamanho não importa, o que importa é o coração. E logo seu primeiro dia de comércio com a Vila dos Lobos começou, e as garotas disseram para ele ficar para trás, já que a garota Anjo Tia vai estar agindo como sua representante, e o Lorde Dragão concordou em levar todos eles até lá, em troca de um barril de suco de uva. E com o tempo, ele começou a vir aqui com bastante frequência para encher a cara com suco de uva, e sempre trazia alguns tesouros com ele. Então Hirako sempre ficava feliz em vê-lo, e ele agradeceu pelo suco de uva e foi embora. E alguns dias depois, Tia apareceu dizendo a Hirako que eles conseguiram negociar tudo. E no início, os moradores estavam com muita dúvida, já que nunca tinham visto aquela comida antes, então ela decidiu oferecer a eles algumas amostras grátis. E em pouquíssimo tempo, todos eles adoraram, e até venderam vinho. Então Hirako prometeu que daria a eles mais suco de uva. E Tia conta que o prefeito daquela vila perguntou se alguns moradores poderiam vir morar nessa vila da Grande Árvore. No total, são 20 moradores, e são todas mulheres jovens e bonitas como de costume. E Hirako percebeu que essa vila está tendo uma grande escassez de homens para ajudar, e mesmo sendo muito contra essa ideia, ele concorda, mas com a condição de que eles consigam pelo menos 2 machos. E na semana seguinte, as garotas feras se apresentaram, e dizem que estão mentalmente preparadas para serem usadas da forma que Hirako achar melhor, contanto que ele não abandone elas. E Hirako diz que isso nunca vai acontecer e ele sempre vai cuidar delas. Ele pergunta se elas trouxeram os homens que ele estava querendo, e ele vê 3 garotinhos, mas não era exatamente isso que ele estava esperando, mas pensa que eles irão ajudar a repovoar essa vila no futuro. E depois de um tempo vivendo com todos os novos moradores, Hirako percebeu que todos eles podem usar magia, até mesmo os pequenos slimes, e ele tenta não se preocupar com o impossível. Ele se concentra apenas na agricultura, que é o seu ponto forte, mas de repente, um terremoto sacode o chão, e um dos anjos vem informá-lo de que uma víbora sangrenta e um urso gigante estão lutando. Ela avisa que isso pode acabar afetando a vila, mas enquanto ele estava sendo levado para o campo de batalha, ele se pergunta como é que eles seriam, e ele vê o tamanho gigantesco dos dois, e pede que ela voe em direção a eles o mais rápido possível. Ela o empurra para frente, e com apenas um único corte, ele consegue eliminar os dois, e os anjos assassinos ficam surpresos que ele conseguiu destruir essas feras lendárias com um único golpe. E chegando em casa, ele começa a cozinhar a carne, e as garotas ficam impressionadas porque ele fritou a víbora, e achou que tinha um gosto de frango. Ele percebe que está faltando alguma coisa, e foi naquela noite perguntar a Flora sobre seus estudos de fermentação, e ela disse a ele que não fez nenhum progresso, e teve que refazer a cabana 3 vezes. Hirako não tem ideia de como isso é possível, e a galinha finalmente colocou ovos, então ele começa a batê-los, adiciona sal, vinagre e com um pouco de óleo ele cria a maionese. Naquele momento, um bando de anões apareceram, e eles ouviram falar do suco de uva, e pedem desculpas pois eles não têm dinheiro, mas têm a tecnologia necessária para criar as bebidas mais saborosas usando destilação, e dá para Hirako uma nova fórmula, e o nosso rapaz acha que o sabor é muito forte, e o grupo do velhote bigodudo acabou ficando na vila para criar mais bebidas. E então Hirako decidiu dar uma festa de boas-vindas para as mulheres feras, e também os anões que se juntaram à vila, e o Conde Dragão está de volta bebendo, e a garota Lu está muito feliz pela vila estar sendo enriquecida, e o assistente do Conde amarra ele e o arrasta para longe. O anão fica agradecendo por ter sido acolhido. Enquanto Hirako estava bebendo, ele percebeu que tem um velhote bem do lado dele, e então ele tentou perguntar se alguma daquelas garotas chamou sua atenção. O anão conta que todas elas eram bastante bonitas, mas ele fala que gosta mais de mulheres com barbas cheias, e Hirako percebe que esse gosto é um pouco diferente. E na manhã seguinte, um dragão voa direto para a vila, e Hirako tenta eliminá-lo antes que ele cause algum problema. Um terceiro dragão aparece com uma aura ameaçadora, então Hirako joga sua lança para enfrentá-los, e no último segundo, o dragão mal conseguiu se esquivar, e o assistente do Conde informa de que eles não são inimigos, surpreendendo Hirako. Ele apresenta as 2 novas mulheres, e elas são a filha do Conde e também a sua esposa, e Hirako pergunta a ele por que sua esposa e filha estavam aqui, e o Conde tenta explicar sua situação. Ele tem várias vezes durante a noite escapado de sua casa, levando os presentes para Hirako. Então sua esposa estava preocupada e pensando que ele estava pegando alguma amante. O Conde Dragão tenta explicar que tudo é um grande mal-entendido, e a esposa está achando que todas as suas suspeitas estão confirmadas, já que esse local é cheio de mulheres bonitas. Ele fica implorando para que ela não tire conclusões precipitadas, afinal, ele nunca teria coragem de ter um caso com alguma outra mulher. Hirako pede desculpas por ter piorado a situação do casal, mas o Conde diz que não é culpa dele, e diz para elas se desculparem. A filha do Conde pede desculpas por quase ter botado fogo nessa vila, e a esposa dele pede desculpas por quase queimá-lo vivo até virar cinzas, porque o rapaz havia apontado sua lança para sua filha, e Hirako fica feliz que tudo deu certo no final. E depois que ele saiu, o Conde perguntou à sua esposa se ela agora entende o que ele estava tentando fazer esse tempo todo, e apesar de não ter um exército, a lança de Hirako sozinha pode derrubar todo o seu reino, e elas não teriam conseguido desviar da lança se não fosse pela aranha demoníaca, que é simplesmente uma velha amiga delas. E a esposa do Conde diz que
vai dar à sua filha um trabalho muito importante, e ela vai começar a morar nessa vila, já que eles não podem deixar de vigiar uma pessoa com esse poder todo. Então ela espera que ela pelo menos tenha certeza de que ele nunca vai usar esse poder todo contra eles. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte. Quer a continuação? Deixa o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.